Bom, pessoal, vamos dando sequência aqui no nosso estudo. Nós chegamos em janeiro de 62 e eu comecei a ver ali a comunicação dos espíritos e eles falam eles começam a trazer algumas informações sobre os anjos decaídos. Eles começam a comentar sobre a doutrina dos anjos decaídos e aí eu achei por bem a gente trazer, né? Porque Kardec, em janeiro de 62, ele começa a Revista Espírita com um artigo que é o ensaio da interpretação da doutrina dos anjos decaídos. E é um texto, assim, fantástico. É um texto que Kardec, para explicar essa doutrina, ele faz uma síntese da doutrina espírita. Então, ele traz nesse texto vários conceitos da doutrina espírita, que são conceitos que a gente já tem muitas vezes interiorizado em nós já ouvimos falar, já estudamos aí nos COENs, nos cursos, nas nossas leituras, mas a gente não sabe muitas vezes onde está, né? Onde será que Kardec falou isso? E aqui nesse texto é interessante porque ele vai trazendo um resumo e ele vai estruturando o pensamento para falar dos anjos decaídos. E eu achei por bem até trazer esse texto para a gente poder estudar, começar por estudar esse texto primeiro, para depois estudar a opinião dos espíritos sobre esse tema, que são os anjos decaídos. É um tema muito interessante, né, porque ele aborda vários conceitos, vários princípios básicos da doutrina espírita. Então, a gente deve levar aí umas 2 semanas, talvez até um pouquinho mais, para poder passar pelo texto e pelas impressões dos espíritos, mas vale bastante a pena. A janeiro de 62. A Eunice vai sair mais cedo, porque ela tem lá o Orson Carrara. Quem que faz a leitura? Você consegue fazer, Alcione? Por favor? Eu vou ver se eu consigo, que eu não consigo pegar no tablet. Você está no celular? Você está fácil aí, Verinha? Você está no celular também? Minha leitura é péssima, vocês não vão entender. Eu posso ler até as 7:45, eu posso ler. Vou sair 7:45 da reunião. Como é que vocês querem fazer aí? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar e colocar, e vocês veem o que está. Você vai sair 7:45? Vou, sair 7:45. Aí depois a Alcione continua. Tá bom. Pode ser assim? Que é esse? E as duas fazem a leitura. Vocês já estão vendo a tela? Uhum. Então vamos lá. Então vamos lá. Ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos. A questão das origens tem sempre o condão de despertar a curiosidade e, sob a tal ponto de vista, aquilo que se refere ao homem a desperta tanto mais quanto é impossível a toda criatura sensata aceitar ao pé da letra o relato bíblico, bem como deixar de nele ver uma dessas alegorias de que é o pródigo, o estilo oriental. Aliás, a ciência vem fornecer-lhe a prova ao demonstrar pelos meios menos contestáveis a impossibilidade material da formação do globo em 6 dias de 24 horas. Ante a evidência dos fatos escritos em caracteres irrefutáveis nas camadas geológicas, teve a Igreja que submeter-se à opinião dos sábios e concordar com ele que 6 dias da criação representam períodos de uma extensão indeterminada, como fez outrora em relação ao movimento da Terra. Se, pois, é o texto bíblico suscetível de interpretação sob esse ponto capital, também poderá sê-lo em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem na Terra, sobre a sua origem e sobre o sentido que deve ser emprestado à qualificação de anjos decaídos. Fala um pouquinho. Isso. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que não nos revela senão à medida que o julga adequado, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver essa questão, e até hoje nenhum satisfez completamente a razão. Nós também vamos tentar levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes que nossos antecessores? Não, não o sabemos. Só o futuro decidirá. A teoria que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal. Entretanto, parece-nos
em concordância com a razão e com a lógica. É isso o que os nossos olhos lhe dão um certo grau de probabilidade. Para começar, constatamos ser impossível descobrir qualquer parcela da verdade, a não ser com o auxílio da teoria espírita. Ela já resolveu uma porção de problemas, até agora insolúveis, e é com a ajuda das balizas que ela nos oferece que tentaremos remontar ao curso dos tempos. O sentido literal de certas passagens dos livros sagrados, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa, dada a obstinação aplicada em fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação adicional fizer com que seja aceita, evidentemente reaproximará da igreja os que dela se afastaram. Sobe mais um pouquinho. Peraí, só um minutinho. Vou fazer só um comentário sobre esse trecho aqui, inicial, que Kardec vai fazer essa introdução, e ele faz com muito cuidado essa introdução a essa interpretação da doutrina dos anjos caídos. E quando a gente faz essa leitura aqui, a gente tem que contextualizar, a gente tem que voltar e imaginar o que Kardec estava vivendo naquele momento, o que o mundo estava vivendo naquele momento. Então, nós estamos em 1862, no momento em que a igreja vinha de um processo de exercício do poder muito forte, né, que foi todo o período da Idade Média, tinha passado o Renascimento, aí estava naquele momento ali do Iluminismo, aquele momento onde as pessoas estavam naturalmente caminhando para o materialismo, por conta justamente do que ele vem falar aqui nessa introdução, que são esses artigos de fé que já estavam se tornando inconcebíveis para aquela população daquele tempo. Então a população foi se desprendendo dessas garras, desse poderio da Igreja Católica, né, que tinha exercido aquela força, inclusive com o poder da Inquisição, as pessoas não podiam questionar esses artigos de fé, mas aquilo já estava mudando. Então, essas interpretações que não eram cabíveis mais faziam com que as pessoas se afastassem da igreja e caminhassem para o materialismo. Então, vem a doutrina espírita aqui naquele contexto para poder, como Kardec coloca aqui, levantar esse véu, levantar um pouco o véu sobre essas coisas que estavam ainda muito nebulosas, para poder trazer esse esclarecimento. Mas ele tinha que fazer isso com muito cuidado. Né? Muito cuidado porque, primeiro, ele tinha aqui ele não tinha a pretensão de fechar o assunto, de concluir o assunto, porque ele estava começando a fazer o trabalho dele, e mesmo depois, lá em 69, quando ele vem desencarnar, ele não tinha fechado todas as questões que estavam abertas, porque são inúmeras questões que a gente tem até hoje, e que ele vem citar aqui também nessa introdução, que nós não temos, muitas vezes, maturidade para entender. Então, é necessário um trabalho, né, tanto do ponto de vista nosso intelectual, como do ponto de vista dos espíritos, para trazer revelação, né, da espiritualidade que vai nos auxiliando nesse processo de progresso, é preciso que a gente amadureça. Então, não dá para você trazer uma luz mais forte do que a gente pode enxergar, porque senão ela vai nos cegar. O Kardec faz essa introdução aqui com todo esse cuidado. Então, ele vai, dentro desse contexto, colocar ali a respeito dessas inconsistências que existem na Bíblia. Então, ele vai falar de algumas inconsistências que já tinham sido apontadas não pela doutrina espírita, mas pela ciência. Olha o cuidado que ele tem. Então, ele vai falar, olha, nós não estamos aqui para ficar refutando abertamente aqui a questão do que está escrito na Bíblia. Né? Mas você tem que observar que muito do que está escrito ali são alegorias. E ainda ele cita, né, alegorias que são em que o estilo oriental era pródigo em criar alegoria, para poder explicar as coisas. E aí a gente tem que entender que essas alegorias eram criadas para povos de milhares de anos atrás, né, que tinham um desenvolvimento intelectual muito diferente desses positivistas que estavam analisando aqueles temas até aquele momento. Então ele vai citar ali o movimento da Terra, ele vai citar a questão da criação nos 6 dias, né, que a geologia já tinha observado ali que isso era impossível e que se tratava de uma alegoria, que isso poderia estar em qualquer faixa de tempo, mas em 6 dias seria impossível que isso acontece.
Então ele vai arrumando essa primeira introdução aqui para poder nos mostrar que esses ensinamentos eles vão chegando conforme a nossa maturidade, conforme a nossa evolução, que não há problema em você refutar aquilo que está escrito ali, porque é alegórico. Então ele vem de um entendimento que a gente, a partir do momento que amadurece, pode melhorar esse entendimento, e que isso vai, à medida em que a gente vai iluminando, ele vai se demonstrando. Então ele faz todo esse trabalho aqui para mostrar para nós que essa doutrina dos anjos caídos, ela pertence a várias religiões, então isso é interessante, porque ela tem compatibilidade em várias crenças, e aí ele vai explicar para nós aqui qual é o ponto de vista da doutrina espírita. Ele, na opinião dele, a doutrina espírita consegue avançar com esse pensamento mais do que todas as outras conseguiram, né? E mesmo assim ele tem a humildade ali de dizer, né, fazer a pergunta: nós seremos mais felizes que os nossos antecessores? E aí ele fala: só o tempo dirá. Né? Nós estamos há 160 anos praticamente depois que ele escreveu esse texto, 150 anos, né, 1862 ali, acho que é isso, né, 160, né? 160 anos, e até agora, da minha parte, eu acho que é a que fecha melhor o assunto, então não apareceu ainda. Se nós entendemos que o tempo, que 160 anos é suficiente, o tempo está julgando que a doutrina espírita tem os melhores argumentos para nos explicar a doutrina dos anjos caídos. Tá? Então ele faz essa interpretação, essa introdução aqui, e o cuidado nosso aqui é a gente poder colocar isso dentro desse contexto de onde ele estava ali situado. Tá certo? Vamos voltar aqui. Pois não, pode falar. Isso aí mesmo, que no Evangelho tem alguns textos, por exemplo, aquele capítulo 23 da moral estranha. Se não fosse o Espiritismo vir explicar, muitas palavras, muitas coisas, parece assim que Jesus que estava contradizendo, né? Estava tendo muita contradição. E com a doutrina espírita percebe-se o quê? Que são termos alegóricos também, mas de profundidade, que o Espiritismo veio ao seu tempo explicar. Então, quando a gente estuda na Gênesis, as coisas bíblicas, a gente vê isso, que se a gente não pegar o Espiritismo como base, não dá para entender nada mesmo, né? Eu não gosto de ler porque eu não entendo. E tem várias passagens mesmo, né? Como você falou aí de Jesus, né? Aquela passagem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Isso. Se você não tiver uma interpretação baseada numa sobrevivência da alma, né? Em um espírito que evolui ao longo do tempo, em diversas encarnações, com diversos grupamentos familiares, vai soar muito estranho. Né? A interpretação sem essa base da reencarnação e dessa evolução fica muito estranho de você conseguir entender por que Jesus falou isso. E aí, muitas vezes, quando você não sabe, você fala: isso aqui talvez foi algum problema de tradução e tal. Não. Hoje a gente consegue, compreendendo a doutrina dos espíritos e como funciona esse processo, compreender aquela passagem. Né? Jesus não estava ali menosprezando ninguém da família dele, né? Mas ele estava trazendo uma coisa muito importante. Vamos lembrar o seguinte: a questão a questão do sangue, né? A questão familiar, aquela questão toda, ela sempre foi muito forte. No passado ela era pior ainda. Então você tinha aquela questão num grupamento familiar, se achar melhor que outro, de uma pessoa por ser herdeira de alguém, herdeira de sangue de alguém, ela ter privilégios e se sentir superior. Então Jesus vem dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que aqui estão são a minha família, minha mãe e meus irmãos. Então, ele expande esse pensamento. Né? Então, ele nos coloca a todos como irmãos. Então, é um pensamento muito além. Só que se você não tiver esse esclarecimento, fica difícil. Né? Dá a entender que Jesus estava ali menosprezando a sua família terrena. E não é isso que ele está falando. O capítulo 23º inteirinho. Se você não tiver como base a doutrina espírita, você se perde, né? E aqui nós vamos ver que essa doutrina dos anjos decaídos, ela está muito ligada a essa mesma coisa. Isso, né? Eu vi que você falou, são as coisas alegóricas, né? Principalmente que a gente tem que procurar o entendimento na doutrina que nós vamos encontrar a explicação. Com certeza, aí nós vamos ver. Kardec faz com maestria aqui. Mais algum comentário dessa introdução? Senão a gente já
Segue a banda. Vamos lá. Vamos lá. Antes daqui mesmo. É isso mesmo. Antes de prosseguir, é essencial nos entendamos a respeito dos vocábulos. Aí, ó. Quantas querelas não deveram a sua eternização, senão a ambiguidade de certas expressões que cada um tomava no sentido de suas ideias pessoais? Isto ficou demonstrado em O Livro dos Espíritos, a propósito do vocábulo alma, dizendo claramente em que acepção a tomávamos. Cortamos cerne de qualquer controvérsia. O vocábulo anjo está no mesmo caso. Empregam-no indiferentemente no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e os maus, o anjo da luz e o anjo das trevas, donde se segue que, na acepção geral, ele apenas significa espírito. Evidentemente, é nesse último sentido que deve ser entendido ao se falar de anjos decaídos e de anjos rebeldes. Conforme a doutrina espírita nisso concorde, com muitos teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos de trabalho imposto aos outros, por um favor especial, mas espíritos chegados à perfeição por esforços e méritos próprios. Se os anjos fossem seres criados perfeitos, sendo a revolta contra Deus um sinal de inferioridade, aqueles que se revoltaram não poderiam ser anjos. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrogradam, porque jamais perdem as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação, porquanto ela só se concebe partindo de seres ainda atrasados. Para evitar qualquer equívoco, conviria reservar a expressão anjos para os espíritos puros e chamar os demais apenas espíritos bons ou maus. Mas como o uso consagrou essa expressão em relação aos anjos decaídos, nós dizemos que a tomamos na sua concepção geral. Ver-se-á nesse sentido a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Sobe. Certo. Deixa eu só fazer um comentário aqui também sobre esse trecho. O Kardec começa aqui arrumando a questão dos vocábulos, né, para a gente nos entender com os vocábulos. Os espíritos falaram isso muitas vezes para Kardec. Entendam-se com as palavras. Né? O problema de vocês é que vocês não têm uma palavra para cada coisa. Então é complicado, porque aí ele começa citando aqui a questão da alma, a palavra alma. Né? Então a palavra alma lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai conceituar a alma como um espírito encarnado. Então nós temos o espírito quando nós estamos lá na erraticidade, e quando nós encarnamos, ele vai classificar como alma. Então, é muito interessante. No livro As Sete Vidas de Fénelon, ele é acho que é Emílio de Miranda, do Emílio de Miranda, ele vai usar essa classificação, né, para falar do espírito, que é essa individualidade que nós temos, que é quando nós estamos libertos da carne, que ele tem todo o conhecimento de todas as vivências que nós tivemos, de todas as encarnações, e ele faz uma separação ali com a alma, que é a nossa personalidade, o espírito encarnado, e as dificuldades que a gente tem de se comunicar com o espírito. Olha que pensamento bacana. Né? Então, é uma coisa só, é óbvio. Né? A nossa alma, não é nem que ela seria um derivado, ela é o espírito com um abafador. Ela é um espírito amortecida com as suas qualidades, com o seu potencial amortecido pelo corpo carnal. Né? E aí ela tem uma dificuldade para perceber o todo, para conseguir fazer essa expansão, né, de abordar toda a potencialidade do espírito. Então vejam que aí Kardec já começa a situar ali. Olha esse vocábulo, ele está dando um exemplo. O autor do Fénelon, lá que eu falei o nome dele agora, esqueci agora, ele fala para nós que nós temos mais de 20 no dicionário. Se você procurar nos dicionários, nós vamos ter mais de 20 classificações da palavra alma, diferentes, no dicionário comum. Né? No dicionário comum. Então, daí a dificuldade, né, que Kardec vai já começar a pontuar na questão dos anjos. E aí ele fala, bom, com os anjos acontece o mesmo. Então, ele vai lá no que é o espiritismo e já classifica o que são anjos.
Então, as doutrinas normalmente religiosas classificaram anjos como espíritos à parte da criação, criados perfeitos. Né? O anjos vem de agnelos, que é ligação. Então, esses seres fariam a ligação nosso aqui dos seres encarnados com o divino. E eles seriam seres à parte, criados à parte e criados com um grau de perfeição diferente do nosso, segundo o vulgo, né? Então, Kardec já começa a conceituar aqui. Não teria condição de você falar anjo bom e anjo mau, né? Porque você já fere o conceito de perfeição. Se ele é perfeito, como é que ele pode ser mau? Se ele é mau, ele não é perfeito. E a mesma coisa da questão da rebelião. Esse anjo mau, ele teria sido criado perfeito, né, por Deus, a parte da criação dos outros espíritos, e ele teria em determinado momento se rebelado contra Deus. Ora, se ele fez isso, ele não era perfeito. Então, Kardec vai classificar, olha, se a gente falar, colocar isso dentro de uma questão do entendimento espírita, onde nós somos criados simples e ignorantes e vamos aí conquistando os caracteres da nossa perfeição até chegar em espíritos puros, os anjos são espíritos. E como eles são espíritos, eles podem ser bons ou maus. Pronto. Aí não tem confusão mais. Então ele começa esclarecendo isso aqui. Outro princípio básico da doutrina que ele traz logo aqui nesse começo é o da não retrogradação da alma. O que fere também a questão do anjo na classificação de um ser perfeito se tornando mal. Isso iria ferir de morte esse princípio básico da doutrina espírita, que é a não retrogradação. Então, Kardec já nos coloca aqui. Se ele é um espírito puro, ele não vai se rebelar, porque não há essa retrogradação. Eu não perco aquilo que eu conquistei. Eu não dou passos para trás. Às vezes a gente tem exemplos que a gente olha e você fala assim, não, isso aqui parece que o espírito retroagiu. Mas não, ele não retroagiu. Ele não tinha alcançado a pureza, ele não tinha alcançado a perfeição. Né? Você não retoma aquele mal que você já expurgou do seu espírito. Se na verdade, nós aqui como espíritos da terceira ordem, nós temos virtudes e defeitos, e de repente a gente vem numa vida até virtuosa e a gente derrapa e acaba cometendo alguma coisa que está muito distante daquilo que a gente vinha seguindo, e as pessoas falam, nossa, então ele retroagiu. Não, não retroagiu. Na verdade, eu tinha aquilo comigo, eu não tinha conseguido me libertar daqueles vícios, daquelas situações que me levaram novamente a essa escolha errada a partir do meu livre-arbítrio. Então, Kardec já começa a definir esse vocábulo, separar, né? Então, para que a gente possa compreender a doutrina, essa doutrina dos anjos caídos, a primeira coisa é fazer essa separação. Não existem seres distintos, você não vai encontrar aquele ser que é criado à parte, eles não são puros, porque senão não se rebelariam, e não, pelo princípio da não retrogradação da alma, não teria como isso acontecer. Tá claro isso? Sossegado? Algum comentário? Vamos em frente. Pode começar? Pode ser. Não conhecemos e talvez jamais venhamos a conhecer o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente e que, em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram o bom caminho, outros o caminho errado, que uma vez posto o pé do atoleiro, se afunda cada vez mais, que depois de uma sequência limitada de existências corpóreas, realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e chegam à perfeição que os aproxima de Deus. Um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos na Terra. Cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A teoria a esse respeito, exarada em O Livro dos Espíritos, se nos afigura a mais racional, embora só, incompletamente e de modo hipotético, ela resolve esse problema, que reputamos insolúvel, tanto para nós, quanto para a maioria dos espíritos aos quais não é dado penetrar o mistério das origens. Se os interrogamos a tal respeito, sobe mais. Sobe um pouquinho. Isso. Os mais sábios dizem ignorá-lo. Outros menos modestos tomam a iniciativa e a postura de reveladores e ditam sistemas produtos de suas ideias pessoais, apresentando-os como a verdade absoluta.
É contra a mania dos sistemas de certos espíritos em relação ao princípio das coisas que nos devemos pôr em guarda. O que aos nossos olhos prova a sabedoria dos que ditaram o livro dos espíritos é a reserva que souberam guardar sobre questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é prova de sabedoria resolver essas questões de maneira absoluta, como fizeram alguns, sem se inquietarem com impossibilidades materiais, resultada dos dados fornecidos pela ciência e pela observação. Aquilo que dizemos acerca do aparecimento dos primeiros homens na Terra diz respeito à formação dos corpos, porque uma vez formado, o corpo é mais fácil conceber que o espírito venha tomar posse dele. Dados os corpos, o que nos propomos examinar aqui é o estado dos espíritos que os animaram, a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se tem feito até agora, a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido. Tá certo. Ele vai contextualizar aqui como é que estava a situação do entendimento naquele momento, né, do tempo ali, com relação à evolução. Então ele fala da dificuldade que a gente tem aqui de compreender o ponto de partida da alma humana. Então ele faz aqui uma parte, vai dizer, olha, a gente não consegue compreender ainda como que surgiu essa vida, como que esse espírito começou aqui dentro dessa caminhada. Então a gente, de novo, tem que contextualizar ali, lembrar que Kardec foi contemporâneo de Darwin, então as ideias darwinistas de evolução estavam ali sendo propostas naquele momento, elas já tinham sido aceitas, em princípio, né, como um objeto de estudo mais forte até do que as demais teorias, as teorias anteriores. Então, Kardec vai até colocar isso lá no Livro dos Espíritos, depois ele vai colocar na Gênese novamente, até com mais profundidade, né, uma concordância e um paralelo entre Darwin e a doutrina espírita, cada uma no seu campo de atuação, mas ele vem já trazer aqui para nós. Então ele vai falar que é de difícil compreensão isso, né, mas que no Livro dos Espíritos, os próprios espíritos já sinalizavam esse processo de evolução, né, tanto dos espíritos quanto de nós aqui encarnados. A ciência já tinha encontrado ali um consenso, esse consenso persiste até hoje. A teoria da evolução das espécies, ela é a teoria aceita hoje dentro da ciência, de maneira geral. Ela tem alguns pontos a serem resolvidos ainda, mas ninguém fica questionando isso em sã consciência. Ninguém que tem, de fato, a capacidade de analisar os dados científicos já não questiona mais essa metodologia. Ele faz uma advertência aqui com relação aos espíritos de sistema. Então vejam só o cuidado que ele tem. Ele lá no começo ele teve aquela demonstração de humildade, falando que ele não sabia se eles iam conseguir ter mais sucesso que os antecessores na explicação desse processo, desse sistema dos anjos decaídos. E aqui ele vai falar do cuidado que a gente tem que ter com os espíritos que trazem isso pronto. Porque muitos espíritos se comunicavam naquela época e traziam as informações de maneira absoluta. E muitos até exigiam que fosse aceita a opinião deles. É o que Kardec chamou de espíritos de sistema. A gente tem que tomar muito cuidado até hoje com isso, porque espíritos vêm propor teorias bizarras para nós aqui e muitas vezes a gente engole. Isso é um perigo danado para a doutrina espírita, a gente já cansou de falar isso aqui. Então Kardec mais uma vez vai fazer essa advertência aqui. Ele vai falar que os próprios espíritos que participaram da codificação, né, do Livro dos Espíritos ali, na primeira, na segunda edição, eles tinham esse cuidado de trazer esses conceitos, mas compreendendo que existem limitações de entendimento pela nossa maturidade e por coisas que a gente não tem como compreender mesmo, que não vão ser do nosso campo de compreensão. E aí ele faz aqui uma colocação dentro desse conceito que ele está trazendo de evolução material e com a evolução espiritual. E é interessante porque ele deixa meio que aqui subliminarmente separado os dois objetos de estudo. Ele vai falar que o que nos interessa aqui para prosseguir com esse estudo da doutrina dos anjos decaídos é não a evolução humana, mas sim a evolução espiritual
que ela é anterior à evolução humana, na maioria das vezes, e que ela vai ser talvez posterior, a gente vai para outros lugares continuar a nossa evolução, e isso vai fazer com que a gente compreenda por que seres mais evoluídos podem estar aqui conosco. Ele não falou isso claramente ainda aqui, mas ele já começa a deixar claro. E aí ele vai mostrar o quê? Que o nosso campo de atuação na doutrina espírita, o nosso objeto de estudo é o espírito. Então, ali, o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito, a sua natureza, as relações com o mundo material e as consequências morais advindas dessa relação. O restante é do campo da ciência. Mas a ciência já estava, a partir da evolução das espécies, mostrando ali para nós como é que nós chegamos aqui enquanto seres humanos e o quanto nós tínhamos evoluído. Então, isso já serve de base até para reforçar como é que a gente faz esse mesmo trajeto em paralelo como espíritos. Eu achei bastante interessante aqui, ele trazendo, ele faz primeiro aquela introdução que nós vimos lá, falando da Bíblia, que ele iria, eu vou colocar a mão aqui em tema que é sensível, né? No caso do tema que é bíblico aqui. E agora ele vai falar da ciência. Então ele vai fazer uma junção nessas duas coisas para acoplar a doutrina espírita ali, no meio desse sanduíche aí, que é a ciência e que é a religião, né? No caso aqui, sobretudo, a Bíblia, que era para muitos algo intocável. Você não podia falar sobre aquilo, que era uma heresia e tudo mais. Ele faz todo esse cuidado aqui. E agora sim, ele vai já mergulhar mais na questão da doutrina espírita, porque ele já fez todos esses esclarecimentos iniciais. Ok? Vamos lá. Se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, temos que admitir que a alma é criada ao mesmo tempo que se forma o corpo, porque uma de duas. Ou a alma que anima o corpo ao nascer já viveu, ou não viveu ainda. Entre essas duas hipóteses, não há meio termo. Ora, da segunda hipótese, de que a alma não tenha vivido, decorre uma porção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos, incompatíveis com a justiça de Deus. A sorte das crianças que morrem em idade, a dos cretinos, dos idiotas, etc. Ao passo que tudo se explica naturalmente se admitir que a alma já viveu e que, ao encarnar-se em novo corpo, traz o que havia adquirido anteriormente. Assim é que as sociedades progridem gradativamente. Sem isto, como explicar a diferença existente entre o presente estado social e dos tempos de barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas e tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos. Acrescente-se que entre elas não haveria qualquer conexão, nenhuma relação necessária. Entre elas, não haveria nenhuma relação necessária, né? Sejam completamente independentes umas das outras. Por que, então, as almas de hoje seriam melhor aquinhoadas por Deus que as criadas anteriormente? Por que, então, compreendem melhor? Por que têm instintos mais apurados e costumes mais suaves? Por que têm intuição de certas coisas sem as verem aprendido? Desafiamos a solução desse impasse, a menos que se admita que Deus tenha criado almas de diversas qualidades, conforme os tempos e os lugares. Proposição esta, inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Dizer ao contrário que as almas de hoje já viveram em épocas remotas, que foram bárbaras como o seu século, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem as aquisições das existências anteriores e que, consequentemente, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo e terias, assim, uma única explicação plausível para a causa do progresso social. Então, vamos lá. Ele continua trazendo os argumentos aqui que vão embasar a doutrina dos anjos decaídos. Veja que ele não falou nesse assunto ainda.
Ele está só preparando. Outra coisa interessante que a gente tem que observar aqui nesse texto, que esse texto aqui, para mim, ele é magnífico, é que Kardec fazia na revista, a revista era mensal, e ela chegava para o mundo inteiro. E ela caía muito nas mãos de pessoas que eram leigas na doutrina. Então, imagine, para nós, às vezes, você vê esse conceito aqui, esses conceitos não tem nada novo para nós aqui. A gente vai vendo, a gente já conhece esses conceitos. É claro que eles sempre reforçam, eles trazem os argumentos de Kardec, a lógica que fica estampada aqui. Mas você imagina para uma pessoa que pegou a revista a primeira vez, e ela começa a falar dos anjos decaídos, um tema extremamente melindroso naquele momento, né, que ia frontalmente contra várias doutrinas religiosas. Se ele não tem o cuidado de fazer todo esse embasamento, ele criaria um problema enorme. Primeiro, de entendimento. E segundo, de crítica, que depois ele teria que passar um tempão se explicando. Né? Kardec, como um educador, ele sabia fazer muito bem isso. Então, olha só como ele traz aqui, como ele vai encadeando os conceitos. Ele vem falar aqui para nós da questão da pluralidade das existências. Então, para você entender a doutrina dos anjos caídos, você tem que entender a pluralidade das existências. E aí ele faz um argumento a favor da pluralidade. Então, ele fala o seguinte: se você não admite a pluralidade das existências, nós temos que admitir que a alma foi criada no momento do nascimento. Né? Então, não tem meio termo aí. Ou você aceita um ou você aceita o outro. Se você aceitar que a alma foi criada no momento do nascimento, aí ele começa a enumerar os problemas que nós vamos enfrentar. Como é que você vai explicar as questões dos instintos, as questões ele vai trazer várias coisas aqui para nós, ele vai falar da diversidade das aptidões, né, que é uma coisa muito interessante. Esses dias eu vi um vídeo na internet, um menininho de 1 ano e pouco tocando bateria com uma orquestra. Tem vários, né? Tem menino tocando uma violinha, tem gente tocando piano, menininhos muito pequenos. Então, são essas diferenças de aptidões aqui, né? Aqueles superdotados que já vêm, e naturalmente são coisas que esse espírito já traz com ele dessas experiências aqui. Então, como é que você vai explicar isso? Como é que você vai compatibilizar a bondade de Deus com as crianças que morrem internamente, com os idiotas, enfim, com tudo aquilo que a gente já sabe que Kardec usou de argumento para a pluralidade das existências. Então, ele coloca aqui. E ele coloca de uma maneira muito enfática e muito lógica. Ou você segue uma linha ou segue outra. Né? Esse é o enrosco. Quando você pega alguém que não acredita na pluralidade das existências, ele tem um problema danado para resolver isso aqui. Né? Como é que ele... veja só, esse problema é crítico, né? E ele é crônico. Porque eles ainda acreditam na destinação do ser para o céu, para o inferno, para o purgatório. Né? O purgatório foi criado depois para resolver um problema maior, porque antes era só céu e inferno. E aí a criança que morria mais nova, jovenzinha, ela já virava anjo. Então, quer dizer, ela já ganhava uma estrela na hierarquia dela sem fazer nada. E aquele que ficava vivendo, provavelmente ele ia para o inferno, porque quem é que vai para o céu, né, com o crivo rígido, inclusive, que tinha na Igreja Católica? Então, o inferno estava cheio de gente, o céu tinha meia dúzia de caras lá. Né? E as crianças que morriam mais cedo, elas eram privilegiadas. Então, é um puta problema. É um tremendo problema. Né? E aí você tem aquelas pessoas que sofrem a vida inteira, né, que isso é incompatível com a bondade divina. Porque como que eu criei um ser que vai começar a vida aqui e ele já vai sofrer desse tanto aqui? Ele vai trazer esse primeiro contexto, e depois ele já encaixa a questão ali da evolução, a pluralidade das existências com o progresso da sociedade. Então ele vai dizer, olha, os espíritos vão progredindo a partir do acúmulo dos seus conhecimentos, das suas vivências, e com isso, né, como eles vão convivendo entre si durante um longo espaço de tempo, né, no mesmo planeta, numa mesma situação ali, é natural que eles vão evoluindo e a sociedade vai evoluindo. Então ele já encaixa aqui uma lei moral. Né? Ele vai encaixar, aliás, duas. Ele vai encaixar a lei do progresso e a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, nas leis morais. Então ele vai fazendo ele vai montando esse quebra-cabeça. Fala da pluralidade das existências, fala do progresso dos seres e do mundo, e fala da lei de sociedade, que ela vai nos ajudar aqui. Aí ele dá exemplos, olha, se não fosse a pluralidade das existências, por que nós teríamos saído da barbárie? Né? Se o ser é criado no mesmo momento, né, sempre nasceu, ele foi criado aquele espírito ali, então ele é uma lousa em branco. Ele não traz conhecimento do passado. Como é que você concebe a evolução da sociedade? Se ela não tem termo de continuidade? Se eu começo do zero toda vez? Né? A gente só evolui por quê?
Porque a cada renascimento eu trago as experiências anteriores. Como não há retrogradação da alma, é só para frente que a gente vai. Pode até ir lentamente. Né? A gente vai lento, a gente insiste em ficar aqui, né, amassando barro, mas a gente vai. Se você olhar na régua do tempo, em 1000 anos, só andamos para frente. Não tem retrocesso. Não tem retrocesso aí. Então, ele vai encaixando e trazendo esses exemplos aqui. E com muita lógica, com esses argumentos que vão se sobrepondo. Tá certo? Esse texto é excelente, né, Mário? Nossa. É fantástico. Isso vale a pena esmiuçar, né? Vale a pena esmiuçar, porque a gente lê ele corrido, é uma coisa. Quando a gente para ver pedacinhos dele, é espetacular. Não, tudo tem que ser estudado. Porque se for só lido, você fica na forma e não vê o fundo. Né? Exatamente. Você ainda tem tempo para ler mais um trecho? Tem mais uns minutinhos. Vou ler mais um trecho. Pode deixar, eu leio. Vamos lá. Pode seguir. Essas considerações, tiradas da teoria da reencarnação, são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos a seguir. Embora possam os espíritos encarnar-se em diferentes mundos, parece que, em geral, realizam um certo número de migrações no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de melhor aproveitarem a experiência adquirida. Não sai desse meio, senão para um pior, por punição ou para melhor como recompensa. Resulta que, durante um certo período, a população do globo com pequenas variações, composta dos mesmos espíritos, que aí reaparecem em diversas épocas, até atingirem um grau de depuração que lhes permita a transferência para mundos mais adiantados. Conforme o ensino dado pelos espíritos superiores, essas imigrações e imigrações dos espíritos encarnados na Terra ocorrem de tempos em tempos individualmente, mas em certas épocas realizam-se em massa, por força das grandes revoluções que fazem desaparecerem quantidades inumeráveis deles, sendo substituídos por outros espíritos que sobre a Terra ou sobre uma parte da Terra constituem uma nova geração. Tá. Vamos parar só um pouquinho aqui, porque ele vai trazer aqui mais um conceito. Então, nessa colocação de um conceito sobre o outro aqui, ele vai reforçar a questão da lei do progresso e da lei da sociedade, né? E ele vai falar para nós que normalmente a gente acaba reencarnando no mesmo mundo, apesar de que não, em geral, a gente vai reencarnando no mesmo mundo dentro desse processo evolutivo nosso, apesar de que alguns mais reticentes acabam migrando para mundos inferiores e outros mais adiantados acabam migrando para mundos superiores. Mas a grande massa vai seguindo em conjunto aqui. E aí ele vai encaixar esse conceito da emigração e migração dos espíritos, que é fundamental para a gente entender o conceito geral dos anjos. Então ele vai trazer aqui para nós. Então ele vai falar que essa emigração e migração, ou seja, a ida e vinda de espíritos de outros mundos e para outros mundos, ela acontece de tempos em tempos. Vai nos trazer que, normalmente, ela ocorre individualmente, porque, veja, se a gente está evoluindo num grupo aqui no planeta Terra, né? Então viemos para cá e estamos evoluindo. Então, individualmente, eu posso me desgarrar, acelerar o meu processo evolutivo e conquistar o direito de ir para um mundo melhor. E eu posso, a partir do meu livre-arbítrio, me revoltar, começar a me incompatibilizar com esse progresso e ser convidado a migrar para um mundo inferior. Então, isso é individual. E ele vai pontuar aqui que ocorrem em certas épocas, né, realizam-se migrações em massas. Então, por que vai acontecer isso? Isso vai acontecer porque o grupo vai evoluindo. Então, o planeta vai se modificando. Então, chega determinado momento que não tem mais jeito daquele grupo de reticentes, de atrasados, ficarem na mesma sala. Então é como se fosse uma repetência em grupo. Pega lá a turma do fundão e dá pau para todo mundo. Então todo mundo da turma do fundão tem que sair dali, porque não dá para acompanhar mais. Né? Então não dá para acompanhar mais. Então o planeta vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto com o planeta, e individualmente um já vai desgarrando para lá e para cá,
mas vai chegar num ponto de evolução do planeta que uma migração coletiva acontece. Então, um grande grupo ali sai, e é nessa hora que acontece o processo de regeneração. No nosso caso, é nessa hora que acontece o processo de mudança da forma de um mundo para outro. É quando você expurga aquele percentual de espíritos que já não são compatíveis mais, porque aí você só deixa os compatíveis. Então você já não tem mais, onde, por exemplo, o bem vai se sobrepor ao mal. Então você não tem mais aqueles espíritos, ou tem eles numa minoria, que não vão mais determinar aquela situação, no nosso caso aqui, de expiação e provas. Então vejam que ele já acrescentou mais um conceito, que é o da migração e da imigração dos espíritos, que é importante aqui, para a gente compreender a doutrina dos anjos caídos. Mais de quem? Estou indo, tá? Então tá. Tchau, gente. Bom fim de estudo para você. Obrigado. Se assume, senhora. Conseguiu aí? Achar o... O Cristo disse uma coisa notável que não foi compreendida, como, aliás, muitas outras passagens tomadas ao pé da letra, quando sempre falava por imagens e parábolas. Anunciando os grandes acontecimentos no mundo físico e no mundo moral, disse ele: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas as coisas. Ora, a geração do tempo do Cristo passou há mais de 18 séculos, sem que essas coisas tivessem sido cumpridas. Disso devemos concluir ou que o Cristo se enganou, o que é inadmissível, ou que suas palavras tinham um sentido oculto que foi mal interpretado. Se, porém, nos reportarmos ao que dizem os espíritos, não apenas a nós, mas pelos médiuns de todos os países, estaremos próximos da realização dos tempos preditos, de uma época de renovação social, isto é, de uma dessas grandes emigrações dos espíritos que habitam a Terra, que, os tendo enviado para cá, a fim de se melhorarem, Deus os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Deu-lhes a conhecer as suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo. Advertiu-os pelos profetas. Em suas reencarnações sucessivas, eles puderam aproveitar tais ensinamentos. Agora os tempos são chegados. E aqueles que não aproveitaram as luzes, os que violaram a lei de Deus e desconheceram o seu poder, irão deixar a terra, onde de agora em diante estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza e ao qual só trariam entraves, quer como homens, quer como espíritos. A geração da qual falava o Cristo não poderia ser entendida como os homens que viviam em seu tempo fisicamente falando, mas deveria entender-se como a geração dos espíritos, que na Terra percorreram os diversos períodos de suas reencarnações e que irão deixá-la. Eles serão substituídos por uma nova geração de espíritos, que moralmente mais adiantados farão reinar entre si a lei do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Segundo o que dizem os espíritos, parece mesmo que entre as crianças que agora nascem, muitas são reencarnações de espíritos dessa nova geração. Quanto aos da antiga geração, que tiveram méritos, mas que, apesar de tudo, não tiveram atingidos um suficiente grau de depuração para chegarem a mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui passar por mais algumas encarnações. Mas então, em vez de estar em processo de punição, isso será uma recompensa, pois aqui serão mais felizes e em constante progresso. O tempo em que desaparece uma geração,
de espíritos para dar lugar a outra, pode ser considerado como o fim do mundo, isto é, do mundo moral. Olha que interessante esse trecho, né, onde Kardec vai, ele trouxe o conceito ali da migração e emigração de espíritos, e aí ele usa esse conceito, ele traz um exemplo lá do Novo Testamento para poder demonstrar como é que esse conceito, que é um conceito trazido pela doutrina espírita, né, possível a partir do conhecimento da doutrina espírita, como é que ele consegue resolver esta fala de Cristo, essa fala de Jesus, que era incompreensível. Porque Jesus falou, né, que, na verdade vos digo que não passará essa geração sem que se cumpram todas essas coisas. E ele estava falando da regeneração da humanidade. E aí, 18 séculos depois, não tinha acontecido nada. Então, se você não faz esta análise com essa amplitude de tempo, se você usa a palavra geração ali do ponto de vista sociológico, você vai falar, o Cristo errou. Ele não estava correto naquilo que ele falou. Porque passaram várias gerações em 18 séculos e não aconteceu o que ele havia dito que aconteceria. E aí Kardec vai dizer, então, a questão é que quando essa geração, ele não está falando da maneira sociológica, ele está falando de uma geração de espíritos que vão fazer o quê? Cristo estava falando do mundo de expiação e provas. É o término do período de expiação e provas e a chegada de um mundo melhor. A chegada do que nós chamamos de planeta de regeneração. E aí Kardec vai nos explicar aqui que vem acontecendo como? Que esse grupamento de espíritos vai evoluindo e aí vai fazendo essas migrações individuais e que vai chegar um momento, e aí Kardec pontua que esse momento já estava ali meio que começando a acontecer, né, onde vai haver essa separação, vai haver essa grande modificação. Porque aqueles que não se compatibilizarem moralmente com esses preceitos já de um mundo de regeneração, eles vão naturalmente ser deslocados para um outro planeta. E ele faz no final desse trecho aqui uma colocação interessante, que a gente já ouviu falar várias vezes também, né, que pela orientação dos espíritos, o que vai acontecer? Nesse processo em que o mundo vai chegando, no momento dessa transição, começa a haver a possibilidade de migração de espíritos melhores do que nós, de outros planos para cá, né, que vêm ou em missão, ou vêm concluir o seu processo aqui de evolutivo, já no mundo mais compatível. Então, pense bem, se um espírito hoje, ou na época de Kardec, ou há 500 anos atrás, se ele sai de um mundo feliz, de um mundo melhor e vem para cá, é missão. Não tem jeito. Ou é missão, ou ele lá, né? Aí é mais complicado de você imaginar cair um espírito de lá para cá, na condição que nós estamos hoje, né? Isso aconteceu. Vamos pensar ali no exemplo que a gente tem dos exilados de Capela. O que aconteceu lá? Capela passou por um processo que a gente está passando agora. Ela passou para um mundo de regeneração, aqueles espíritos, que talvez sejamos até alguns de nós, ou nós todos, ou sei lá quem, que não se compatibilizavam lá com aquele novo estado moral, vieram para o planeta Terra. Então vai chegando um momento agora em que, como o planeta Terra já está num processo de regeneração, quem vai vir para cá? Não vão ser mais esses indivíduos que são os revoltados, porque esses já vieram para cá quando nós estávamos lá na Idade Antiga. Certo? Quando nós éramos ainda um planeta primitivo. Agora nós já estamos na regeneração. Então o que Kardec vai nos colocar aqui? Que a gente vai receber como se fosse um reforço. Então ele fala que já se nota isso em algumas crianças que nascem hoje e que já são diferentes. E que, né, tomara a Deus que isso aconteça cada vez mais, que venham espíritos com esse grau de elevação em quantidade suficiente para nos ajudar a fazer essa mudança. Né? Porque é um processo muito difícil fazer essa mudança. Né? Eu conversava outro dia a respeito da questão política. Então, quando a gente pensa em político, o que a gente pensa no Brasil quando a gente pensa em político? Né? A gente normalmente pensa em corrupção, não é? A gente pensa em corrupção, a gente pensa em algum esquema de favorecimento. Por quê? Porque é isso que reina ali naquele local. Né? Os bons que tentam se introduzir ali, ou eles são engolidos pelo sistema, muitos são corrompidos por esse sistema. Enfim, é muito difícil você fazer essa mudança. Por quê? Porque você tem ali um sistema tão forte, estabelecido, né, que impera, que o bom não consegue se sobressair. Ele é abafado.
E acontece o mesmo com o planeta de expiação e provas, quando ele está da faixa do meio para trás ali. O mal se sobrepõe tanto ao bem que é difícil. O bem, ele vem, ele surge ali, mas ele não consegue se estabelecer como uma constante. Aí Kardec vai nos falar o quê? Que nesse processo começa a vir espíritos já renovados, já espíritos melhorados, que vão aqui compondo com também a nossa geração, que já traz essas virtudes, e vai fazendo aquela massa. E aí é onde começam a ocorrer essas migrações. Aquele que não se compatibilizar com esse novo estado, ele de fato ele vai ter que migrar para um mundo inferior, para poder lá ajudar aqueles espíritos que estão lá primitivos ainda, porque ele aqui, ele está incompatível. Vamos dizer assim, aqui ele está ruim, mas para lá, para o mundo primitivo, ele está bom. Se ele não está bom moralmente, mas lá eles são ainda tão animalizados que até essa situação que ele tem aqui hoje, que para nós, né, para os regenerados, já parece tão diferente, tão grotesca, naquele mundo primitivo vai parecer sutil, vai parecer avançada. Então ele ajuda no progresso moral daquele mundo e ele acaba de se modificar aí através da dor, através das expiações, através do sofrimento que é você migrar de um mundo daqui para lá. Sempre que a gente fala nesse tema, a gente cita, né? Você quer ter um exemplo disso? Imagina você migrando para uma tribo da Amazônia, né? Agora, você sai daqui do conforto de uma cidade que a gente mora, no estado de São Paulo, com telefone, com internet, com celular, com roupa, e vai morar lá na Amazônia, né? Com mosquito, lá no meio de uma tribo mesmo, de índio lá. Né? Então, sai a gente daqui e coloca a gente lá. A sensação de um espírito que sai de um mundo como o nosso e cai no mundo primitivo, ela é alguma coisa parecida com isso. Né? O desconforto físico, a questão tecnológica, a questão cultural, né? Não estou menosprezando os nossos amigos índios, mas o que acontece? Você aqui tem acesso a coisas, a leitura, a estudo, que lá você não tem. As expressões artísticas, elas vão ter outras, mas são mais rudimentares. Então, o sentimento é esse. O Kardec vem colocar aqui, né? E isso já nos traz, já acende uma luz, ele aproveita. Né? Vejam que até agora nos falamos na questão dos anjos decaídos, né? Mas ele aproveita isso até para dar essas orientações e vai mostrando para nós, né, acendendo aquela luzinha amarela, de que nós estamos aqui chegando em algum momento nas nossas últimas oportunidades aqui de reencarnação no planeta Terra. Então não tem mais tempo a perder. E a gente muitas vezes perde esse tempo. A gente aqui se apaixona pelo nosso ego, né? A gente se apaixona pelas coisas materiais, a gente se apaixona pelas nossas condições aqui, de conforto e tudo mais, e a gente esquece de fazer aquela conexão que nós falamos lá no começo, né, da nossa personalidade com o nosso eu verdadeiro, com o nosso espírito mais potente ali, e você acaba se descuidando daquilo que você veio fazer aqui, do seu planejamento reencarnatório, se envolvendo aqui e perdendo essas oportunidades. Né? E muitas vezes correndo o risco de participar de um processo desse, de migração para um outro mundo menos evoluído e passar por séculos de sofrimento, né, que foram, na verdade, fruto das suas escolhas. Então, já deixa para a gente essa orientação aí. Então, essa introdução aqui está caminhando aí. Agora, já semana que vem, a gente já começa a falar, de fato, dos anjos, né? Mas o texto ainda tem lenha para queimar aqui. Tá certo? Algum comentário, pessoal? Tudo bem. Tranquilo? Tudo bem. Então tá jóia. Então estamos fechando aqui. Semana que vem a gente retoma e vamos avançando com esse texto. E terminando o texto, nós já vamos para aqui, para as impressões dos espíritos ali evocados e de comunicações espontâneas que trataram dessa questão dos anjos decaídos. Tá bom? Ok. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite. Então. Obrigada, Márcia. Boa noite. Obrigado. Bom final